A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus e eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito em minha vida e acredito que você também seja grato por tudo que Deus tem feito em sua vida. Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E se você é a primeira vez que está aqui no meu canal, seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e se você gostar dessa aula, que você curta e compartilhe em suas redes sociais. Hoje nós vamos falar na lição de número 6 sobre a ética cristã e o suicídio. E antes de começar esta aula, eu quero dizer para você que em João, no capítulo 10 e no versículo 10, Jesus diz o seguinte, que o ladrão ele veio senão para roubar, matar e destruir. E que Jesus Cristo, ele veio para trazer vida para nós e vida em abundância. Então, por trás de todas as coisas, né? Por mais que nós achamos que é totalmente humano o desejo de cometer o suicídio, nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele está por trás destas coisas e agindo de uma forma silenciosa na vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele não é muito falado, ele não é muito comentado. As pessoas têm medo, às vezes, de falar a respeito do suicídio e nós sabemos que em nossas cidades são coisas que acontecem muito e nós não sabemos como abordar este assunto. Ele é considerado um tabu, as pessoas têm medo de falar e nós vamos aprender um pouquinho hoje do que é o suicídio, que é uma realidade mundial. E nós vamos ver à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, que é a nossa bússola orientadora, os tipos de suicídio e o caráter ético a este respeito. A leitura em classe, ela trata do suicídio de Saul e do seu escudeiro. O que nós precisamos entender de fato é que a vida, seja ela no seu início ou no seu fim, somente a Deus pertence dar ou tirar a vida. Nós estamos falando há algumas aulas a respeito de 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que somente Deus tem o poder de dar e de tirar a nossa vida. E será que Saul, ele não sabia disso? Ele não conhecia a palavra de Deus? Visto que ele era um israelita, ele conhecia os 10 mandamentos, ele conhecia as leis de Deus, os preceitos divinos. Será que Saul não sabia que se ele tirasse a sua própria vida, ele estava afrontando a Deus e pecando contra seu corpo e pecando contra Deus? Olha, é alarmante os dados segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, entre jovens e idosos que tiram as suas vidas. Nós sabemos que os idosos, porque eles não querem ser um peso para as pessoas, eles não querem conviver com a doença, com a velhice, com dar trabalho para a sua família, e muitos idosos têm tirado as suas vidas. É quando nós chamamos de morte assistida, né? Ou um suicídio assistido, onde essa pessoa tem ajuda médica para cometer este suicídio ou este assassinato de si mesmo. Tem vários vídeos, né, na internet a respeito deste assunto que é a morte assistida. E o que nós aprendemos disso é que ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida.
Nós aprendemos na palavra de Deus que nós não somos de nós mesmos. E o suicídio, ao contrário de que muitos pensam, ele não está só entre mulheres, ou ele só não está entre a classe de homens, ou ele não está só na classe mais inferior, mais humilde, ou ele não está só na classe econômica mais alta. O suicídio, ele está em todas as esferas e em todas as camadas da sociedade. Desde um adolescente até um idoso, eles são suscetíveis a cometer um suicídio. Desde uma pessoa de uma classe econômica mais baixa até uma pessoa de classe econômica mais alta, se ela não estiver em Cristo, alicerçado na palavra de Deus, ela pode ser seduzida pelo inimigo de nossas almas a conduzir e tirar a sua própria vida. E hoje, inclusive entre líderes religiosos, entre cristãos, o número de suicídio ele está crescendo. Pessoas que servem a Deus há muito tempo, que conhecem a palavra de Deus, que pastoreiam uma igreja, infelizmente, elas também estão ficando vulneráveis a cometer um suicídio, que de fato nós precisamos estar alicerçado na palavra de Deus e buscar ajuda. Nós aprendemos que a eutanásia, com consentimento do paciente, ela é homicídio e ao mesmo tempo é um suicídio. A morte assistida, como nós já falamos, também ela é suicídio. Eu não posso fazer o que eu quiser achando que a vida é minha, não. A vida foi Deus que nos deu. E nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos aqui com o nosso corpo. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós fizemos aqui com esta vida que Ele nos deu. É uma afronta contra a palavra de Deus, é pecar, né? É o 6º mandamento, ele diz que nós não podemos matar. E quando a pessoa comete o suicídio, ela está matando a sua própria vida. E o suicídio está incluído neste 6º mandamento também. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E Paulo escreve que nós não somos de nós mesmos. Então, eu não posso fazer isso. A minha vida pertence a Deus. Foi Ele que nos deu a nossa vida. E o suicídio, ele é um mal silencioso, mas que atinge milhares de pessoas. E muitas das vezes nós temos medo de falar do suicídio. Mas é uma realidade crescente em todas as camadas sociais, em todas as cidades e em todas as idades. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com os problemas. Muitas pessoas não sabem lidar com as questões que os cercam. E às vezes a pessoa acha que o suicídio, ele é uma saída. Suicídio é a morte causada pela própria pessoa, devido a fatores psicológicos ou fatores físicos. Suicídio ou autocídio, do latim sui, ou do grego autos, quer dizer próprio, e do latim caedere, ou sidium, que significa matar. É o ato intencional de matar a si mesmo. É quando a pessoa ela resolve tirar a sua própria
vida. Ela decide por si só que tirar a sua própria vida é a solução, é a saída. Os fatores de riscos, né, que incluem, que fazem com que a pessoa tome essa decisão, eles incluem transtornos mentais ou transtornos psicológicos, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e abuso de drogas, incluindo alcoolismo e uso de benzodiazepinas. Isso são fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. Mas nós sabemos que por trás de todas estas coisas tem alguém que não nos quer ver bem. Tem alguém que quer tirar a nossa vida e assim nós afrontamos a Deus. Outros suicídios, eles resultam de atos impulsivos devido ao estresse, dificuldades econômicas. Nós ouvimos falar de muitas pessoas que por causa da crise estão endividados demais, a situação econômica não está boa. Isso leva a pessoa a tirar a sua própria vida por causa das suas dificuldades econômicas. Problemas de relacionamentos, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamentos e elas tiram a sua própria vida achando que é a solução. E outras pessoas são levadas ao suicídio quando elas sofrem o bullying, né? Ou na escola ou em casa. Isso tudo são fatores que levam as pessoas a cometerem um suicídio, a matar a si mesmo, a tirar a sua própria vida. Quando nós podemos buscar ajuda, falar para alguém os dramas que nós estamos vivendo e essas pessoas não encontram saída, não confiam nas pessoas que estão ao seu lado. E o tempo todo essas pessoas ouvem em seus ouvidos espirituais que o melhor caminho é tirar a sua vida. É um sopro maligno na mente da pessoa, que a melhor saída é tirar a sua vida. O suicídio ele acontece quando o ser humano sente-se incapaz de lidar com suas próprias limitações e busca refúgio na morte. E com a morte, nós sabemos, tudo não acaba. Ao contrário, tudo começa. Pois está escrito na palavra de Deus que depois da morte segue-se o juízo. E daí para frente é somente eu e Deus. Está em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Muitas pessoas não sabem lidar com a perda. Muitas pessoas não sabem lidar com a situação que está lhe afligindo naquele momento. Quando a pessoa tenta o suicídio, nós conhecemos diversas pessoas que são sobreviventes de uma tentativa de um suicídio, né? Muitas pessoas são sobreviventes. Ou quando essas pessoas elas chegam às vias de fato, o que ela realmente quer não é morrer, né? Porque o ser humano ele gosta da vida, ele quer viver. Mas a pessoa, quando ela tenta o suicídio, tirar a sua própria vida, o que de fato ela quer não é morrer. O que a pessoa quer é que apenas os seus problemas acabem. E há uma diferença muito grande em querer morrer e querer que os problemas acabem. De fato, as pessoas acham que com a morte os problemas irão acabar. E ela não vê saída. A única alternativa que ela encontra diante de si é que ela, tirando a sua própria vida, os seus problemas irão acabar. Isso é um grito de socorro
mas às vezes sem volta, né? Quantas pessoas tentam e de fato conseguem tirar a sua vida. Outras tentam, mas são sobreviventes da tentativa de suicídio. O que na verdade essas pessoas estão fazendo é dando um grito de pedido de socorro, que já acabaram suas forças, ela já está ultrapassando seus limites e que ela não consegue mais. Mas se estas pessoas que estão vivendo estes problemas, estes constrangimentos, elas não procurarem alguém para expor os seus problemas, infelizmente, nós que estamos à volta não conseguimos ajudar estas pessoas. O que a pessoa está enfrentando, o problema que a pessoa está enfrentando é difícil demais aos seus olhos. E ela não sabe lidar com o problema naquele exato momento. E, na verdade, o maior problema é a perda. É a impotência que a pessoa tem de solucionar o seu problema de imediato. Ela não vê saída. Ela não vê uma luz no fim do túnel. A pessoa, ela não decide suicidar repentinamente. Ela não acorda hoje e fala, resolvi, vou tirar minha vida. É um problema que ele vem se arrastando há muito tempo. São conflitos interiores que vêm se arrastando há muito tempo. E a pessoa vai dando sinais de que quer fazer isso. E às vezes nós que estamos à volta não percebemos, né, as palavras da pessoa, a maneira da pessoa agir. Porque esta pessoa, ela se encontra num turbilhão de dúvidas. Ela se encontra com uma dor interminável em seu peito. E a dor, ela começa a esmagar as suas esperanças. A pessoa desiste da vida. É a primeira coisa que a pessoa faz. Ela desiste da vida, né? A dor é muito grande dentro do seu peito. Ela desiste da fé e da crença dos valores eternos. Quando a pessoa desiste da fé, quando ela desiste da sua vida, ela também desiste da crença dos valores eternos, que existe uma vida eterna com Deus preparada para nós. E a pessoa desiste disso. Nós temos que saber que nós não estamos sozinhos. E que tem alguém, sempre tem alguém que se importa conosco. E este alguém é Jesus Cristo. E não existe problema demais para o nosso Deus. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Para Ele todas as coisas são possíveis. O que nós precisamos entender é que em meio a este turbilhão de angústia, desta dor que esmaga o nosso peito, que nós precisamos confiar em Deus e esperar em Deus que no tempo certo Ele nos trará a vitória. O que a pessoa que está vivendo este problema, ela não pode fazer é se calar, né? Infelizmente, estas pessoas se calam, não se abrem com ninguém e ficam guardando para si só todos os seus problemas, todos os seus conflitos, todas as suas dúvidas. Mas nós precisamos falar para alguém o que está nos afligindo e o que está nos causando tanta dor. E se não confiamos em ninguém, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós podemos dobrar os nossos joelhos e contar tudo para Ele. Ele é o nosso amigo. A maioria dos suicidas, eles dão sinais de que pretendem fazer isso. E são coisas que às vezes nós que estamos de fora não percebemos.
E mais ou menos elas falam assim: eu queria dormir e não acordar mais. É um alerta, né? Uma luzinha amarela piscando diante dos nossos olhos. E às vezes nós não damos crédito quando a pessoa diz isso. Ou ela pode dizer também: eu queria sumir e não ver mais ninguém. São luzinhas amarelas piscando diante de nós. E às vezes nós não damos crédito a estas frases, né? Eu queria desaparecer, eu queria sumir. Se esta pessoa não buscar socorro de Deus, realmente o inimigo de nossas almas vai aproveitar destas palavras, desta brecha e fazer com que esta pessoa idealize tirar a sua própria vida. Na Bíblia, nós temos 6 exemplos de suicídio no Antigo Testamento e na Bíblia toda e no Novo Testamento. O primeiro que é citado aqui na nossa lição é o exemplo de Saul. E por que nós vamos falar destes suicídios? Nós vamos falar do que levou estas pessoas a tirarem a sua vida. Ninguém tira a sua vida por causa de nada. E aqui nós vamos aprender por que estes homens decidiram tirar as suas vidas. Por que eles acharam que a morte era a melhor saída? Quem era Saul? Saul foi um rei fracassado que deixou a Deus, deixou de obedecer a Deus, seguiu seus próprios conselhos. Na sua vida ele procurou uma médium espírita, já não procurava mais a Deus. E na peleja contra os filisteus, Israel foi derrotado. Ele assistiu de perto a morte dos seus filhos naquele combate. E ele também, vendo o seu fim iminente, que ele também ia morrer, ele queria que o seu escudeiro o matasse. E o escudeiro não fez isso, porque ele sabia as consequências que causaria aquilo para a sua vida, de quem matasse o rei. E conhecendo as consequências, ele não se atreveu a fazer isso. Então Saul, por vergonha de ser morto por seus inimigos, não querendo sofrer aquela humilhação, ele preferiu o suicídio. Atirou-se sobre a espada e o que vendo também, o seu escudeiro fez a mesma coisa. E ambos tiraram as suas vidas naquele mesmo momento. Mas Saul tirou sua vida por vergonha, por não querer morrer nas mãos dos seus inimigos. Está em 1 Samuel capítulo 28, versículo 1 ao 19. 1 Samuel 31, do versículo 1 ao 6. E em 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e o versículo 14. Nós temos também o exemplo de Aitofel. Ele era um conselheiro de Absalão, orgulhoso, que se matou por ver que a sua palavra foi suplantada por Husai. O rei preferiu ouvir os conselhos de Husai do que dele, e aquilo para ele foi demais. O seu orgulho foi ferido. Ele não aceitou que os seus conselhos fossem suplantados por outra pessoa. Ele foi e enforcou-se, tirou sua própria vida. Está em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 20 até o capítulo 17, no versículo 23, conta toda essa história. Outro exemplo que nós temos é o de Zinri, um rei sem qualquer temor de Deus, que usurpou o trono do seu rei por traição e matança. Ele era um servo do seu próprio rei, Elá, rei de Israel. E que por fim se matou, quando se viu derrotado pelo exército inimigo. Colocou fogo na casa do rei sobre si. Está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e o versículo 19. Temos também o caso de Abimeleque.
que pediu ajuda a seu escudeiro, que acabasse de matá-lo à espada, pois ele não suportaria, ele não ia conseguir suportar a vergonha de ter sido morto por uma mulher, que jogou uma mó no seu crânio e ele ficou gravemente ferido. Então ele pediu a seu escudeiro que terminasse de matá-lo, né, para ele não morrer ali sofrendo aos poucos. Então, ao mesmo tempo, ele cometeu um suicídio e foi uma eutanásia, mas Abimeleque tirou sua vida por vergonha, porque ele não queria que as pessoas contassem a história dele, que ele tinha morrido pelas mãos de uma mulher. Está em Juízes, capítulo 9, versículo 53. E nós temos o caso de Sansão. Por que nós falamos o caso de Sansão? Porque é um tipo de suicídio diferente. Sansão, quase todos nós conhecemos a história dele. Ele caiu nos braços de uma prostituta chamada Dalila. Ele foi traído por ela, foi levado ao cárcere, arrancaram seus 2 olhos, escarneceram dele. E quando seus inimigos já acharam que realmente as suas forças já tinham acabado mesmo, não sabendo eles que a força de Sansão, que o poder de Sansão vinha de Deus, numa festa ao deus Dagon, ele foi apresentado como troféu de guerra e foi levado ali para entretenimento dos convidados. E ali Sansão orou a Deus mais uma vez. E naquele momento, Deus usou a Sansão pela última vez, como Sansão mesmo pediu. E ele pediu que amarrasse os seus braços nas colunas principais daquele templo, e ele fez o templo desmoronar sobre ele e sobre os seus inimigos. Diz as Escrituras Sagradas que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. E há quem cite Sansão como caso de suicídio apenas. Mas no caso dele, de Sansão, ele morreu sacrificando-se em prol da sua nação. Afinal de contas, Sansão, ele era juiz naquele tempo. Ele exerceu, o seu ofício de juiz por 20 anos em Israel. E este suicídio de Sansão, ele é chamado de suicídio sacrificial. Está em Juízes capítulo 16, versículo 4 e do versículo 28 ao 31. Se não fosse um suicídio sacrificial, Sansão, ele não estaria, Deus não teria permitido que o nome de Sansão estivesse no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E lá em Hebreus 11 e 32, o autor anônimo de Hebreus, ele disse que não teria tempo de falar de Gideão e também nem de Sansão. Então, foi um suicídio sacrificial. Não que a pessoa tenha a intenção de morrer, de tirar a sua própria vida, mas ela não se importa em entregar a sua vida para salvar alguém. Neste caso de suicídio sacrificial, essas pessoas não querem morrer, mas se enquadram o bombeiro, o policial, um salva-vidas, que trabalha numa praia ou nas piscinas, um soldado quando ele lança-se sobre uma granada, impedindo que muitos morram. E isto não é suicídio, isto é sacrifício. Um caso recente que nós temos é da professora no Rio de Janeiro, que não se importou com a sua vida. E ela tentou salvar quantas crianças ela pôde para que elas não morressem queimadas. O seu coração ardia em resgatar aquelas crianças. E, infelizmente, ela morreu ao sacrificar a sua vida pela vida daquelas crianças. Nós temos o caso da rainha Esther também, que se apresentou diante do rei sem ser chamada para interceder pelo povo. E ela sabia que se o rei não levantasse o cetro em sua direção,
ela ia ser condenada à morte. Mas ela se ofereceu em sacrifício para interceder pelos da sua nação. Está no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 10 ao 17. E no Novo Testamento também nós temos o suicídio de Judas Iscariotes. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações que o levou a trair Jesus. Ele traiu a Jesus Cristo, vendendo-o por 30 moedas de prata. Mas depois, ele percebeu o seu erro e, ao invés de arrepender-se e de pedir perdão, ele foi dominado por um profundo remorso. Judas Iscariotes, ele não suportaria o peso e a culpa de ter traído Jesus. Ele escolheu o suicídio, ao invés de escolher pedir perdão pelo seu erro. Mas ele escolheu o suicídio e lançou-se de um precipício e morreu. Está em Atos capítulo 1, versículo 16 ao 19. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, diz que ele foi se enforcar-se. Está em Mateus capítulo 27, versículo 1 ao 4. Este é chamado de suicídio pessoal. São quando as pessoas decidem por si só tirar as suas vidas. Não houve motivos externos que constrangesse ou obrigasse esta pessoa a tirar a sua vida, mas ela decidiu sozinha tirar a sua vida. Então, este suicídio é chamado de pessoal. O de Saul, o de Abimeleque, o de Judas Iscariotes, são todos suicídios pessoais. Não existe influência externa, é uma decisão pessoal. O suicídio, ele é considerado uma fuga radical, é uma forma radical da pessoa fugir da vergonha, fugir dos seus problemas, fugir das decepções. E ela acha que é uma forma permanente de fugir dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras. Quantas pessoas deixam uma carta ou não deixam nada falando, mas a família sabe que era por motivo financeiro, a pessoa estava endividada, passando uma situação financeira difícil, então ela decide tirar a sua vida. Por desilusões, infelizmente, nós ouvimos muitas jovens que ficam grávidas e o namorado ou o noivo não vai assumir aquela gravidez e ela, com vergonha de assumir uma gravidez sozinha, ela decide tirar a sua própria vida. Nós conhecemos várias histórias tristes desta maneira, são desilusões. As pessoas que estão em depressão também, a maioria delas só querem morrer, um quarto escuro, neuroses, sentimento de culpa. Esse é um sentimento terrível que muitas pessoas tiram as suas vidas por causa disso. Elas acham que não há como retratar algo que aconteceu e que dependia dela. Desequilíbrios mentais e espirituais e tantos outros motivos que nós desconhecemos que morrem com as pessoas. O suicídio hoje, ele mata mais do que a AIDS e alguns tipos de câncer. E nós temos o caso da mulher de Jó, uma mulher sem fé, que ao ver a situação do marido, o incita a blasfemar contra Deus e depois se matar. Ela queria que Jó se suicidasse. Ela incitou Jó a fazer isso, tirar sua própria vida. E é previsto também por lei que se alguém estimular alguém a um suicídio, ele também pagará por isso. Essa pessoa, ela é criminosa. Nós tivemos um caso recente de uma namorada que desafiou seu namorado a suicidar, dizendo a ele que ele não tinha coragem para fazer essas coisas e que de fato ele somente estava ameaçando, Ela tinha terminado
rompido o namoro com ele e ele insistentemente atrás dela, querendo que ela voltasse. Se ela não voltasse, ele ia suicidar. E ela dizia para ele, então suicida, porque você só fala e não faz. Ele tirou a sua própria vida e as conversas do celular, né, os estímulos dela para que esse jovem suicidasse, foi o suficiente para incriminá-la. Ela foi julgada e sentenciada a mais de 20 anos de prisão. Nós temos também o suicídio convencional, que é o suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção. É um estímulo externo, né? As pessoas são obrigadas. Coerção é uma força exercida pelo Estado para fazer valer o direito e a repressão de um grupo radical. Aqui na lição, ele é citado os esquimós, né? É tolerado e esperado o suicídio de idosos e de pessoas incapacitadas. No Japão, a prática do harakiri expressava o orgulho do suicida de escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Certos suicídios, eles são realizados sob pressão social ou sob pressão de um determinado grupo. Os suicídios coletivos ou em massa, ele pode ocorrer apenas entre duas pessoas, como um pacto suicida, ou com um número muito maior do que isso. Um exemplo que nós temos de um suicídio em massa, ele ocorreu por membros do People Temples, uma seita estadunidense, né, lá dos Estados Unidos, liderada por Jim Jones em 1978 na Guiana, que levou à morte de 918 pessoas, incluindo 270 menores de idade. Induzir, estimular, dar dicas ou apoiar de qualquer outra forma o suicídio de uma outra pessoa é um crime em vários países ocidentais, considerando, né, essa incitação como uma forma de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Você quer que a pessoa morra, mas você não quer fazer com as suas próprias mãos, você incita a pessoa a suicidar. Esta punição, ela leva em conta, inclusive, quando o estímulo é feito pela internet. Recentemente, nós vimos aquele jogo da baleia azul, que levou muitos jovens ao suicídio. A pessoa por trás daquele jogo, ela incitava e estimulava os jovens ou as pessoas que estivessem no jogo que tirassem as suas próprias vidas. É o que nós mais vemos, né, na internet, ensinando a suicidar, como você usar algo que você vai tirar sua vida e que vai dar certo, que você não vai voltar mais. Então, infelizmente, na internet existem muitos vasos do diabo estimulando as pessoas a tirar sua vida, aproveitando das suas fraquezas psicológicas, emocionais e sociais. E tem levado muitas pessoas à morte. Jogos, diversões, programas, né, na internet, grupos fechados que são formados na internet. E esta punição também, hoje, nós sabemos que existem os crimes cibernéticos. Existe uma investigação sobre estes crimes e tem polícia apropriada, né, para isso. No Brasil, o artigo 122 do Código Penal prevê reclusão de 2 a 6 anos para quem induz, instiga ou ajuda alguém a cometer suicídio, ou reclusão de 1 a 3 anos. Se da tentativa de suicídio resultar apenas lesão corporal de natureza grave, a pessoa também entra, né, nesse Código
penal. Nós temos os ataques suicidas. Um ataque suicida é quando um atacante comete um ato de violência contra outros. Geralmente é um grande número de pessoas. E hoje o que nós mais vemos nos noticiários são ataques suicidas. As pessoas não se preocupam com a sua vida. Elas acham que estão cometendo um suicídio sacrificial, né, em prol de uma religião, em prol de algo que vai te dar lucro. E, infelizmente, muitas pessoas têm morrido com isso. Normalmente, para atingir um objetivo militar ou político e que resulta da sua própria morte. Hoje, o Estado Islâmico, ele tem homens bombas, mulheres bombas, crianças bombas, né, que doam a sua vida em prol daquilo que eles acreditam. Tiram a sua própria vida e, ao mesmo tempo, cometem centenas, dezenas de homicídios. Os atentados suicidas são muitas vezes considerados como um ato de terrorismo. Eu vou citar aqui apenas o 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, quando estes pilotos convencidos que se sacrificando, eles iam herdar riquezas no outro lado da vida e tiram as suas próprias vidas. Geralmente, a sociedade responde a essas atitudes com o véu do silêncio. Nós quase não ouvimos falar de suicídio nas redes sociais. É um tabu. As pessoas têm medo de que, se falar sobre este assunto, ele vai despertar o interesse nas outras pessoas de tirarem a sua vida. Quando, de fato, essas pessoas podem alcançar ajuda de alguma forma. Então, parece que é um assunto proibido, com a cumplicidade implícita de todos. Parece que fazem um voto de não discussão, de negação de debate. Não vamos falar sobre isso. E é uma realidade em nosso meio que nós precisamos lidar com ela e falar dela para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Mas em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, o suicídio ele é considerado um problema social, porque ele tem levado milhares de pessoas. E muitas vezes também ele é considerado um problema de saúde pública. Essas pessoas precisam de ajuda, já que as suas estatísticas apontam altos índices de ocorrência. Essas pessoas precisam ser ajudadas, elas precisam ser auxiliadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam buscar ajuda. Mas a alta taxa de suicídio entre os jovens é a que mais preocupa hoje em nossa sociedade. Entre os 15 e os 24 anos, ele já se encontra no terceiro lugar na causa de morte de jovens, logo depois de acidentes e homicídios. Infelizmente, hoje, os nossos jovens não sabem lidar com a perda. Eles não sabem lidar com o não. Eles vivem conflitos, com turbilhões de dúvidas, né? Forças que os oprimem de todos os lados. E eles não sabem lidar com essas coisas. Os seus conflitos interiores são geralmente desencadeados pela forma de como eles são educados. É pelo ambiente familiar. Infelizmente, isso, a base da família, a educação que é dada aos nossos jovens, influencia muito na decisão dele de tirar a sua própria vida. Um estudo encontrou maior frequência de suicídio entre pessoas com famílias desestruturadas e após rompimentos de relacionamentos amorosos entre jovens. Jovens que não sabem lidar emocionalmente com as perdas e que não aceitam o não como resposta,
mas também entre os adultos. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com o rompimento, né, quando o casamento acaba. Tem homens que vão lá e matam a sua esposa, seus filhos e depois tiram a sua própria vida. E tem mulheres que fazem a mesma coisa também, porque não sabem lidar com estas emoções, não sabem lidar com a perda. E o inimigo de nossas almas, ele fala o tempo inteiro na cabeça da pessoa: você não pode perder, você não pode receber um não como resposta e ficar por isso mesmo, né? A pessoa não sabe perder, e então ela prefere tirar a sua vida. Entre adultos, separações e problemas financeiros são problemas de risco. Apesar de problemas financeiros sérios serem um fator de risco e religião ser um fator de proteção, Durkheim percebeu uma prevalência de suicídio entre pessoas de classe socioeconômica mais elevada. Outros autores também encontraram maior prevalência entre classes socioeconômicas mais altas num estudo feito em São Paulo. O suicídio é a 10ª causa de morte no mundo, com cerca de 1 milhão de pessoas mortas por suicídio anualmente. Em todo o mundo, as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 50 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. A maioria dos suicídios, eles ocorrem na Ásia, que é estimada em até 60% de todos os suicídios do planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, China, Índia e Japão podem ser responsáveis por 40% de todos os suicídios no mundo. Nos Estados Unidos, a taxa de suicídios está aumentando pela primeira vez em uma década, enquanto que no Brasil, regionalmente, o índice é semelhante ao de países com maiores taxas do mundo. Nós estamos falando de suicídio regional, principalmente no Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Mas qual a posição do cristão quanto ao suicídio? A nossa posição é: a vida é sagrada e somente Deus tem o poder de dar e de tirar a vida de alguém. Alguns personagens bíblicos, eles pediram a Deus a morte e Deus deu uma resposta negativa a todos esses pedidos. Moisés não estava suportando mais a carga da travessia do povo até a terra prometida e ele pediu a Deus a morte. Está em Números capítulo 11, versículo 15. O profeta Elias também, em 1 Reis capítulo 19, 4, não estava aguentando mais a pressão, a perseguição de Jezabel, e ele pediu que Deus tirasse a sua vida. E Deus deu não como resposta. O profeta Jonas, também no capítulo 4, no versículo 3, ele não esperava que Deus fosse salvar toda a cidade de Nínive. E ele não queria que aquilo acontecesse. Ele se viu frustrado diante daquela missão que Deus incumbiu para ele. E ele desejou a morte. E Deus deu não para ele como resposta. Isso mostra que a Deus pertence a vida. Esses homens não tentaram tirar a sua vida, porque o fardo estava pesado demais. Mas eles pediram a Deus que tirasse a sua vida. E a todos eles, Deus deu não como resposta. Somente Deus sabe a hora que a vida deve cessar. Seja por doença, velhice, acidente ou por morte natural. Quantas pessoas amanhecem bem, de tarde você ouve dizer que aquela pessoa partiu para a eternidade. Mas somente Deus sabe o momento. O fim da nossa vida está sob a presciência divina. As sagradas escrituras condenam o suicídio. É um assassinato. É pecado tirar a sua própria vida. Nós devemos amar
a nós mesmos. Jesus disse isso, está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então nós devemos nos amar, preocupar conosco e buscar a ajuda de Deus e a ajuda das pessoas. É a falta de confiança no Deus que tudo pode e somente Ele pode nos ajudar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro escreve que nós devemos lançar nossas ansiedades aos pés de Cristo, porque Ele é poderoso para nos ajudar e nos fortalecer aí vencendo os nossos conflitos. Desde 2015, as autoridades iniciaram um movimento chamado Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que ele é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, o IASP. O movimento, ele consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos. A pessoa que suicida, ela não se importa com as pessoas que ela irá deixar, né? São pessoas egoístas que estão preocupadas apenas com elas, de resolver o seu problema, de solucionar o seu problema, e ela não se importa com as pessoas que ela irá deixar, que tanto a ama e que talvez poderiam tê-la ajudado. Ela não se preocupa com as dúvidas que ficarão na cabeça das pessoas que ela deixou. Por que fulano, ou ciclano, ou beltrano tirou sua vida? Por que ele não falou para nós? Por que ele nos relatou os seus conflitos, as suas emoções que ele estava vivendo? Ele não se preocupa da impotência com as pessoas que ficarão de não poderem terem feito nada para ajudar essa pessoa. E do que as pessoas que ela deixou vão ter que lidar com aquela tragédia, porque é uma tragédia familiar. Além de que a família fica envergonhada porque as pessoas vão achar que a família não quis ajudar, que a família não se interessou pela vida daquela pessoa. Ela não se importa com a culpa que ela vai deixar sobre as outras pessoas, porque infelizmente depois que alguém suicida, a família se sente culpada por aquele acontecimento. Talvez tenha acontecido depois de um contexto cheio de turbilhões, né? Brigou com a família, brigou com a namorada, brigou com a esposa, brigou no trabalho e a pessoa tira a vida. Aí deixa a culpa para as pessoas que ficaram. E a família fica numa busca incessante do porquê. E muitos, infelizmente, se entregam à culpa ou lançam a culpa em alguém, né? Foi por sua culpa que fulano tirou a sua vida, né? Deixa conflitos com as pessoas que ficaram. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com esta perda e se afundam em tristezas, se afundam em vícios, entram em depressão e fica a pergunta, talvez fica a pergunta, né, para a família, para as pessoas que o suicida deixou, o que eu poderia ter feito para evitar que meu filho, meu marido, meu parente, meu amigo, ele não tirasse a sua própria vida. As pessoas ficam remoendo essa culpa a sua vida inteira, remoendo essa tristeza a vida inteira. O segredo é pedir ajuda. O segredo é expor nossas limitações e Deus levantará alguém para nos ajudar, com certeza. Nós temos o Espírito Santo e Deus levantará alguém para nos ajudar quando nós estivermos vivendo estes conflitos, né? Estes turbilhões de emoções. Antigamente, em Atenas, uma pessoa que havia cometido suicídio sem aprovação do Estado, no caso, a eutanásia, ela era negada as honras de um funeral normal. A pessoa, ela era enterrada sozinha, na periferia da cidade,
sem lápide ou sem inscrição. Um decreto-lei criminal emitido por Luís XIV da França em 1670 era muito mais grave em sua punição. O corpo do morto era tirado pelas ruas, virado para baixo, depois pendurado ou jogado em uma pilha de lixo, enquanto que todos os seus bens eles eram confiscados. Em contrapartida, os soldados da Roma antiga e do Japão feudal, que haviam sido derrotados nas guerras, eles eram obrigados a cometerem suicídio. Modernamente, em algumas jurisdições, um ato incompleto ou ato de suicídio é considerado um crime, mesmo que esta pessoa esteja vivendo problemas seríssimos, a sua emoção esteja abalada, sua situação financeira não esteja bem. São motivos psicológicos, são motivos por doença, e essa pessoa tira a sua vida. Isso não deixa de ser um crime, e isso não deixa de ser um pecado diante de Deus. Amém? Espero ter contribuído com este comentário. É uma realidade triste e cruel dos nossos dias atuais, mas nós precisamos estar preparados para ajudar as pessoas que vêm até nós nos pedir ajuda, um conselho, uma palavra amiga, né? E talvez nós podemos tirar alguém da tentativa do suicídio. Quero mandar um forte abraço para todos vocês, que Deus continue te abençoando. Eu agradeço a você que está aqui no meu canal todas as semanas, que tem comentado. Um forte abraço para todos vocês. E eu te aguardo aqui na próxima aula, no próximo vídeo. Não deixa de curtir esta aula, de se inscrever no meu canal e de compartilhar em suas redes sociais. Um forte abraço a todos.